A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Canção Nova. Nós começamos agora o programa Mais Saúde. A doutora Gisela Saviola, ela não está rouca, viu? Ela está um pouquinho atrasada só por conta de uma situação do trânsito aqui em São Paulo, mas daqui a pouquinho ela chega. Enquanto isso, quero saudar você da Rede Canção Nova de Rádio, você que acompanha através do Sudeste, de Cachoeira Paulista, nossa casa-mãe, também de Bauru, São José dos Campos. Um abraço pessoal de Paulínia, de São José do Rio Preto, pessoal aqui de São Paulo que acompanha através da Rádio América, pessoal que acompanha sintonizado através da Rádio do Rio de Janeiro, também de Campos dos Goitacazes. Um abraço também pessoal de Gravatá e hoje especialmente um abraço para todos de Vitória da Conquista, na Bahia. Um abraço para todos os baianos, minha casa de missão última. Um abraço para todos os amigos que deixei aí. Quero mandar um abraço também pessoal de Natal e de Itabuna, que estão sempre na sintonia. Mais Saúde. Um super abraço pessoal de Vacarias, de Curitiba, de Nova Esperança, de Palmas, Tocantins. Um abraço também pessoal de Cuiabá, Brasília e Campo Grande. Um abraço também para a Rádio Bom Sucesso, que sempre retransmite o nosso programa. Um abraço para você de toda a Rede Canção Nova de Rádio. Deus abençoe você. E olha, eu já quero começar o programa hoje dizendo para você, você pode mandar o seu e-mail através do maissaude@cançãonova.com, interagir conosco. Se você perdeu o programa, você vai assim, que programa que foi hoje no Mais Saúde? O que aconteceu? É só você acessar lá no YouTube, nós disponibilizamos para você o vídeo do nosso programa. E agora eu quero desejar uma boa tarde. Seja muito bem-vindo para a doutora Gisela. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Aninha. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Esse trânsito de São Paulo, Aninha. Gente, eu fiquei 15 minutos parada. Resolveu que o semáforo daquele cruzamento da 9 de julho com a Groenlândia, resolveu que ele abria e fechava. Abria e fechava. Era um carro que passava por vez. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, situação? São aquelas situações que a gente reza uma Ave Maria, entrega para Deus a penitência daquele instante, porque não tem o que fazer. Aí eu ligo para Ana e falo, Ana, eu vou chegar, mas vamos ver como é que vai ser. Chegou, qualquer coisa você. Mas eu tinha esperança de chegar antes do programa começar. Mas enfim. Boa tarde. Hoje, que é um dia tão importante, né? Verdade. O dia do colesterol. Já tuitei, já avisei para todos os ouvintes, para os nossos seguidores, né? Para os meus 7.000 seguidores do Twitter, que hoje é o dia do colesterol. E hoje, como é o dia do colesterol, nós temos um convidado especial, que é o Dr. Henrique Tria Bianco. Mais Saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O doutor Henrique tem pós-graduação em clínica médica, em cardiologia, agora está fazendo doutorado, né, stricto sensu, na disciplina de cardiologia na Universidade Federal de São Paulo. É médico pesquisador do setor de lípides, aterosclerose e biologia molecular da Unifesp. E amigo da nossa querida doutora Tânia Martinez, né, Henrique? Obrigada por ter aceito o nosso convite num dia tão especial quanto hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, eu me sinto muito honrado. E eu vou até sugerir, depois desse perreps que você passou no trânsito, para que o estresse do trânsito seja incorporado como um fator de risco para as doenças cardiovasculares, né? Não tenha dúvida. Henrique, eu estou errada de colocar o estresse como realmente... Eu vejo na nutrição, eu sempre estou ali na anamnese do meu paciente, quando eu vou ver onde começou tudo, o gatilho é o estresse. Não tenha dúvida, doutora, não tenha dúvida. Impressionante. Eu digo assim, susceptibilidade genética 20%, meio ambiente 80%, mas o que dá aquele start no gatilho para começar é o estresse, não é? É verdade. Inclusive tem alguns ensaios que a gente chama de epigenética, né, que é a modificação do meio ambiente nas nossas determinações, tanto no metabolismo lipídico, glicídico, quanto causar hipertensão. Isso é uma coisa que
que a gente considera como inquestionável já, né? Vamos explicar um pouquinho o que é essa epigenética para os nossos ouvintes? O pessoal do Mais Saúde é bem antenado, a gente explica. Ótimo. De tanto trazer assim pessoas ilustres como o senhor, a gente tem assim nossos ouvintes já conhecem muita coisa, mas tem umas palavrinhas novas e também temos ouvintes novos, né? Então vamos explicar o que é epigenética. Epigenética, na verdade, é uma ação, é uma atitude que o nosso organismo sofre de acordo com o meio ambiente. Isso é um tema ainda extremamente controverso na literatura, porque nós temos ainda algumas informações da época de Darwin, Lamarck, mas a gente sabe hoje em dia que pelas modificações que a gente é exposto, né, que nós somos expostos, que o meio ambiente tem uma influência muito grande em alguns compartimentos do nosso sistema cardiológico, metabólico, etc, né? A gente observa realmente com a transição epidemiológica, né, com a vinda do homem do campo para a cidade, a gente observa um incremento na incidência de algumas doenças, como a hipertensão, obesidade, a dislipidemia, a doença coronariana, né, que provoca um infarto, derrame. Eu acho que esse é um tema que tem que ser ainda muito estudado, porque ele é extremamente relevante e importante nas ações médicas e paramédicas do nosso paciente. Inclusive, eu estava vendo um estudo muito interessante, onde eles pegaram gêmeos e viram o DNA. O DNA, gente, é aquele mapinha, aquele livrinho de receitas que a gente ganha da mamãe e do papai quando nasce. E fica lá, né? Tem lá uma receitinha. E depois eles pegaram esses mesmos gêmeos que foram separados e com 60 anos se reencontraram, porque eles foram adotados e, enfim, cada um teve um estilo de vida que seguiu caminhos diferentes. Eram pessoas geneticamente completamente diferentes. É interessantíssimo isso. É muito isso. interessante. Então você vê como a gente pode ligar ou desligar genes bons ou ruins. Então, aí é que eu vejo muito a minha área da nutrição, que aí eu puxo a sardinha para o meu lado. E até para falar na sua área, tem um estudo que observou uma comunidade indígena, os índios Piuma, é uma comunidade do México. Grande parte desses índios, dessa comunidade, foram migrados para uma comunidade americana, em que os hábitos de vida eram totalmente desregrados, alimentação diferente. Esses pacientes que ficaram na sua comunidade nativa desenvolveram pouco diabetes, por exemplo. Os pacientes que se socializaram, e aí vai bem entre aspas, teve uma incidência muito mais alta de obesidade, de hipertensão e diabetes, enfim, né? Exato. Mostrando realmente o papel crucial, né, do estilo de vida, da influência do da meio alimentação, ambiente. né? Sem dúvida. E falando hoje do colesterol, o que nós temos hoje que nós poderemos estar então abordando para nesses nossos ouvintes que estavam esperando avidamente essa pauta? Eu também estava, doutora. Me conte, vamos lá. Assim, todas as ações, acho que é importante a gente, primeira coisa é classificar. O colesterol não é um inimigo, não é vilão. Não, eu digo assim, tá lá em Gênesis, Deus fez e viu que era bom. Isso. Eu digo que tudo que o corpo produz, radical livre, tudo é bom. O problema é o excesso ou é a falta. Senão nós não teríamos colesterol. Exato. Né? O colesterol, só para os seus ouvintes entenderem, ele faz parte da produção de alguns hormônios, de algumas vitaminas. O corpo celular tem colesterol e precisa ter colesterol. O que a senhora falou é uma grande verdade, né? O problema é o excesso, né? Toda vez que o colesterol fica elevado, ele pode sofrer modificações. Só para os seus ouvintes entenderem, essas modificações são estruturais na partícula do colesterol. Então ele fica mais oxidado, né? E ele estando oxidado, ele predispõe um aparecimento de célulazinhas que podem eventualmente entupir uma artéria e provocar um infarto, um derrame, etc. Mas a mensagem que tem que ficar é que o colesterol não é inimigo, não é vilão. Ele passa a ser vilão quando ele está em níveis elevados ou especificamente em algumas comunidades, né? Pois é, eu tô aqui lendo, já tem tanta pergunta sobre o colesterol, porque a gente avisou que era a pauta, né? Interessante, olha só, muitas pessoas dizendo, olha, que ali, gente, vocês podem participar, viu? Por favor, temos aqui o nosso convidado, uma pessoa ilustre nesse item do assunto de colesterol. Estamos aguardando a sua pergunta.
0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Lidiane aqui de Minas, ela diz que tem 29 anos e ela diz assim que está com colesterol alto, triglicérides alto, diz que já mudou a alimentação, faz atividade física, mas não adianta, o danado não baixa. Outra vez também aqui uma outra ouvinte, ela dizendo, a Heloísa, ela não diz de onde é, mas ela diz assim, gente, eu sou magra e tenho colesterol alto, como pode? Como pode, doutor Henrique? Então, só voltando um pouquinho aqui primeiro ao nosso assunto da epigenética. Isso. Quando nós nascemos, o nível do LDL, que é o colesterol perigoso, que é o colesterol que entope as artérias, ele é extremamente baixo, 40, 50, de dosagem do cordão umbilical. A gente vai adquirindo colesterol com o passar do tempo, né? Isso mostra de uma forma bem certa que o colesterol é adquirido, né? Algumas pessoas têm o colesterol elevado não por uma desordem de ingestão de alimentos, e sim por uma sinalização genética, né? A gente chama isso de hipercolesterolemia familiar, né? Entretanto, essa hipercolesterolemia familiar ela é rara, ela não é prevalente, assim como as desordens metabólicas por mudança de estilo de vida, etc, etc. O tratamento sempre tem que passar por mudança de estilo de vida. Dieta mais adequada, dieta rica em fibras, etc, etc, que a senhora pode até pautar um pouquinho melhor do que eu, e atividade física, né? Sempre as duas pernas. Num segundo momento, quando você não consegue determinar nível, né, de atingir nível adequado para esse paciente, é que se pensa em uso de medicações, né? E, doutor Henrique, a gente coloca sempre que é em torno de 30% o máximo que nós conseguimos interferir em baixar esse colesterol? É mais ou menos isso. Uma dieta 100% rigorosa, ela consegue baixar de 20 a 25. Exceção feita algumas desordens genéticas que você consegue baixar um pouquinho mais. Tá. Só que isso é o suficiente para a grande maioria das pacientes serem colocadas em metas, né? Ou pacientes serem colocados em metas. Quando esse paciente tem algumas outras doenças associadas, e a gente classificaria esse paciente de mais alto risco, talvez essa redução de 20%, 30% só pela mudança de estilo de vida não seja suficiente. Então a gente tem que agregar medicação, ou enfim, alguma outra atitude médica, né? Então, aí, explicando um pouco mais claramente para o nosso ouvinte, seriam pacientes que teriam em torno de quanto de colesterol e teriam quais outras doenças associadas, por exemplo? Quais seriam os outros fatores de risco? A gente usa sempre na prática médica classificar os pacientes em scores. O mais conhecido é o score de Framingham, acho que todo mundo que milita na área médica utiliza. E a gente classifica esses pacientes em baixo, médio e alto risco. Do quê? De desenvolver doença aterosclerótica nos próximos 10 anos. Baseado nessa classificação é que eu tenho alvos a serem atingidos. Então, o indivíduo que é de baixo risco, ele tem no máximo 10% de chance de ter um evento nos próximos anos. 10 a 20% é o risco moderado ou intermediário, e acima de 20% são os pacientes de alto risco. Metas para LDL, que é o colesterol perigoso, né? Para quem é de baixo risco é 160 para baixo. Meta de LDL, repito, colesterol perigoso. Quem é de risco intermediário é abaixo de 130. E quem é de alto risco ou diabético, o diabético hoje é considerado uma situação de alto risco para evento cardiovascular, a meta é menor que 100, ou, se possível, menor que 70 miligramas por decilitro. E o que nós consideraríamos uma pessoa com diabetes? Então, é difícil, né? O grande problema, doutor, é que assim, o diagnóstico da diabetes, ele é sempre laboratorial, né? Não existem sintomas específicos para diabetes. E quando se faz o diagnóstico laboratorial, sabidamente, essa pessoa já sofre da doença há pelo menos 5, 6 anos. Tem um estudo que mostra que quando o indivíduo é feito o diagnóstico de diabetes, por um exame simples de sangue, eu já tenho perdido pelo menos 50% da função, da massa, da função pancreática. O pâncreas, para quem não sabe, é um produtor, é um órgão que produz alguns hormônios, dentre eles a insulina, né? Então, quando a gente faz a mensuração e dá o diagnóstico de diabetes,
ou seja, 125 ou mais miligramas por decilitro, provavelmente esse paciente já padece de uma doença já há alguns anos atrás, né? É por isso que eu sempre comento aqui no Mais Saúde que esse é um programa de utilidade pública, né? Isso aqui é trabalho voluntário, que nós temos, Claro, assim, é desde setembro de 2006. Agradeço muito sempre a colaboração de pessoas como o senhor, que vem graciosamente também disponibilizando o seu tempo para que nós possamos passar para a população a informação. Porque a única forma de prevenção é a informação. Então, Verdade. é aquilo que a gente fala tanto. Gente, aproveitem as oportunidades de fazer aquele furinho no dedo e ver como está a sua glicemia, aferir pressão, tem ali uma banquinha, vai ver o que está acontecendo num momento de saúde, que tem tanto aqui em São Paulo, ou na sua cidade. As prefeituras sempre naqueles momentos de saúde, eles tem aqueles momentos de promoção de saúde. Sim. Não percam a oportunidade. Outro dia nós estávamos com o professor Pedro Chocaíra aqui, que é o diretor do Hospital Oswaldo Cruz, e ele estava nos comentando que justamente, porque a gente sabe que metade das pessoas que têm diabetes não sabe. É verdade. Quando vão saber, é através de um rim que começa a falir, aí já não tem mais jeito. Verdade. Então, a gente pode prevenir tantas coisas. E olha aqui, esse fator de risco importantíssimo para um desenvolvimento também de uma doença cardiovascular. Hoje, nas classificações, a gente considera o diabético de alto risco, né? Se eu pudesse comparar a comunidade diabética, ela tem o mesmo risco de ter um infarto do que aquele paciente que não diabético, que já teve o infarto e ter o segundo infarto. Então a gente nem usa as classificações, os scores, porque o diabético já é, por definição, considerado como alto risco de ter um infarto, de ter um derrame, de ter uma doença aterosclerótica, né? E Henrique, lembrando que foi o tema que nós abordamos aqui com a Tânia, que hoje crianças tendo doença de adultos, o diabetes, hipercolesterolemia, né? Então, podendo estar desenvolvendo já um diabetes sem saber há muito mais tempo. Um dado recente da Organização Mundial de Saúde, dados do nosso país, mostra que a incidência, ou seja, novos casos de diabetes, de obesidade, caminham extremamente juntos, né? Ou seja, a nossa população está ficando mais obesa e, consequentemente, mais diabética. E isso acomete idades mais tenras, crianças, adolescentes. Não é mais doença do velho, não. É doença do adolescente. Exato. Né? Impressionante. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Clarice do Grajaú colocando assim: meu esposo é fumante, tem pressão alta e agora está com um colesterol alto. O que eu posso fazer para combater isso? E ele tem 65 anos, doutor Henrique. Por favor, médico, socorro. Né? Clarice, o nome da minha mãe. Ah, é? Minha mãe querida. Então. Na verdade, assim, provavelmente, se a gente fosse fazer a classificação do seu... do marido da dona Clarice. Esposo, provavelmente ele seria um paciente de alto risco. Então, né? Então, para metas lipídicas, eu teria que ter pelo menos uma redução de colesterol em que ele ficasse menor que 100. Tá. Então, do LDL de colesterol, né? A gente não pode esquecer que existem outras partículas, né? Sim. O HDL, que é também chamado bom colesterol, ele quanto mais elevado, melhor para desfechos cardiovasculares, né? Perfeito. Esse paciente precisa tratar adequadamente, né? Eu acredito que ele seja prevenção primária, né? Ele não deve ter tido nenhum evento, né? Não, porque normalmente o homem é bem medroso, viu, Clarice? Ele precisa ter um susto para depois, porque é engraçado, verdade. né? Homem, quando tem o primeiro susto, para de fumar, começa a fazer atividade física, faz dieta, né? E tem a Tamires aqui de Santana, que diz que gostaria de saber aquele tal site do colesterol. Lembra que a doutora Tânia comentou, sim, né? Sim. Nós temos um site, qual que é? Eu não sei, não sabe? de cabeça tá. agora. Então,
Aninha, você que nos escuta, por favor, traz aqui pra gente o site que a doutora Tânia comentou, que nós poderíamos estar colocando aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que é hipercolesterolemia, alguma coisa assim, mas a Ana gente fica Paula, devendo, né? Não, a Ana Paula está me ouvindo, ela vai trazer aqui pra gente. Ela diz assim, eu também não sou a favor, como a doutora Gisela, de dietas, porque eu digo assim, Henrique, dieta tem dia para começar e dia para terminar. Então, dieta, como nutricionista, eu sou totalmente assim contra. Eu sou a favor de hábitos novos que vão perpetuando. Verdade. E cada dia um pouquinho, uma coisa nova. Porque a gente sabe que é dificílimo mudar hábitos, demora 2 anos para você incorporar um hábito novo. Mas é assim que a gente vai mudando estilo de vida. Então ela está comentando isso, que ela também não é a favor de dietas como eu, mas diz que a minha amiga dela, que está complicadíssima de saúde, vai começar a fazer uso de dieta. Realmente, tem horas que não tem jeito, verdade, né? Mas, Tamiris, pode deixar que já a gente vai passar o site que a Ana Paula vai trazer pra gente. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. www.hipercolesterolemia.com.br. Tá vendo? Impecável essa produção aqui do Mais Saúde. Rápida, né, doutora? Aqui uma coisa. O pessoal faz assim um Cooper todo dia. www.hipercolesterolemia.com.br. Nós vamos deixar no nosso blog aqui tudo anotadinho e vocês podem entrar. A doutora Tânia, quando esteve aqui, comentou que poderiam estar entrando neste site e lá teriam todas as diretrizes para as pessoas participarem, inclusive entender se o tipo de colesterol é aquele problema genético e fazer parte, então, até de um protocolo que está sendo, assim, muito bem-vindo para a nossa população, não tem limite de idade, então, gente, vamos fazer uso dele, que é muito bom. Mas nós estamos quase chegando ao fim do nosso primeiro bloco. O que nós poderíamos deixar de mensagem para os nossos ouvintes de todo o Brasil, porque daqui a pouquinho a gente encerra esse primeiro momento, que é para toda a rede, que é para o Brasil, e depois nós continuamos aqui pela Rádio América, que continua aqui para São Paulo, mas também o pessoal da rede continua também ouvindo via internet. Doutor, em relação a colesterol, eu acho que é um exame fácil, disponível, que todo adulto deve fazer pelo menos uma vez ao ano. Exato. Né? Exceção feita a casos mais específicos ou de criança, mas todo adulto tem que fazer um exame e monitorizar o seu nível de colesterol. É um exame realmente fácil, disponível, não é dispendioso, é um exame que tem disponibilidade de se fazer pela rede pública. Então eu acho que assim, nós temos a obrigação de cuidar da nossa saúde também, né? Não ficar sempre na expectativa dos outros tratarem as nossas doenças, né? Então é um exame, peçam para o seu médico fazer pelo menos uma vez por ano uma solicitação do exame de colesterol, triglicéridos, enfim. E os níveis de colesterol altos são os que é o fator de risco primeiro, né, para a doença cardiovascular, né, que é a que mais mata no mundo. Inclusive nós mulheres estão preocupadas com câncer, mas é a doença cardiovascular que mais nos mata, né? É verdade. E a comunidade diabética, ela tem uma característica muito especial, por isso que ela é de alto risco, porque o colesterol numericamente não é tão elevado assim. Mas ele tem uma característica química de ser muito heterogêneo, ou seja, ele provocar a presença de doença coronariana, né? Sem numericamente ele ser elevado. Então, muita atenção com quem é diabético. Então, gente, diabetes, nós vamos estar dando, inclusive, aproveitando essa ênfase que o doutor Henrique está nos colocando, vamos fazer uns programas focando mais diabetes para ver se a gente alerta ainda mais esse tema com vocês. Mas estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco. Você que é da rede pode continuar nos acompanhando através da internet. E lembrando, se você está nos ouvindo pelo carro e não dá agora para ir para o computador, entrar lá no blog.cançãonova.com/América, não tem problema. Lembre que você pode depois ir lá no YouTube, pega lá, programa Mais Saúde, coloca a data de hoje, né, dia 8
de agosto de 2012, ou então Dia do Diabetes, e você vai poder ouvir esse programa, aliás, ouvir e assistir integralmente esse programa. Até já! Só consegue amar pra valer quem consegue tudo esquecer. Esse é o amor que o Senhor nos ensinou na cruz. E daí se o outro errar, se eu sofrer a dor vai passar. Nunca se arrepende quem decide amar. Eu já sofri tentando encontrar alguém. Eu já sofri tentando acertar. E pra não sofrer, tentei me esconder de mim. Pra ninguém ver, chorei sem chorar. Oh, pobre de mim. Achei que fosse melhor assim. Parei de me arriscar pra não sofrer, pra não sofrer mais. Só consegue amar pra valer quem consegue tudo esquecer. Esse é o amor que o Senhor nos ensinou na cruz. E daí se o outro errar, se eu sofrer a dor vai passar. Nunca se arrepende quem decide amar mais uma vez. E daí se o outro errar, se eu sofrer a dor vai passar. Nunca se arrepende quem decide amar. Decide amar mais. Decide amar mais uma vez. Estamos apresentando Mais Saúde. PHN com Dunga. Não sei se você tem um viciado dentro de casa, que vai roubando liquidificador, que vai roubando ferro elétrico, que vai roubando ar-condicionado, que vai roubando televisão, e vai vendendo na boca de fumo e trocando com 5 pedrinhas, com uma carreirinha aqui, com uma grama, 2 gramas ali, que vai vendendo, que vai esvaziando a sua casa. É duro, é triste. E essa é uma estrutura. Para você mexer com isso, não dá para você ir brigar com o traficante. Não dá para você ir lá e dar uma murrada na cara dele, ameaçá-lo, que ele te mata em 5 minutos. Não dá para ser na força. E nem pelo dinheiro, porque também nós não temos. Precisa ser pela ação do Espírito de Deus. Vamos abalar a estrutura do pecado. Primeiro, eu preciso sair dessa estrutura. Você está nessa estrutura. Você está envolvido nessa estrutura. Você está dentro dessa estrutura como alguém que está numa areia movediça. PHN com Dunga. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América continua diariamente com sua programação dinâmica, mobilizando nas 24 horas do dia vários profissionais para levar a você a melhor programação. Na segunda-feira é Conexão Canção Nova, sou eu, Flávia Soares. Músicas, palestras, transmissões ao vivo, profissionais das mais diversas áreas à sua disposição. Programas que movimentam o seu rádio todo dia. Esse é o programa Mais Saúde. Para
toda a rede Canção Nova, por esse Brasil inteiro. E agora com muito mais interatividade através do america.cançãonova.com. Nos ouvindo e também nos assistindo. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Nada existe que se possa comparar com a grande beleza de uma alma e com a sua imensa capacidade. Santa Teresa d'Ávila. Quinta-feira de adoração na Canção Nova, um dia de graças na presença de Jesus. A partir das 3 da tarde, louvor, oração do Terço da Misericórdia e bênção do Santíssimo Sacramento. Fogo ardente. Encerrando com a Santa Missa celebrada às 4:30 da tarde. Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 3382-9800. 3382-9800. Vamos juntos adorar ao Senhor. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Estamos na primeira semana do projeto Dai-me Almas. Primeira semana do mês de agosto e você, sócio pelo débito automático, confira se a sua doação para a Canção Nova aconteceu. Sócio pelo débito automático, nosso abraço. Você nos dá este conforto. É assim que vai avançando a Canção Nova, onde não temos propaganda comercial, porque você, sócio, é o nosso diferencial. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Programe-se. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. Me complace anunciar agora. Complace-me agora anunciar que a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude será Rio de Janeiro. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, hoje, dia do colesterol, recebendo o Dr. Henrique Tria Bianco, que tem pós-graduação em clínica médica, cardiologista, é doutorando da disciplina de cardiologia na Universidade Federal de São Paulo e médico pesquisador do setor de lípides, aterosclerose e biologia molecular da Unifesp. Deixa eu aproveitar e perguntar, você conhece o Gaby? Conheço. Ele não tá mais conosco. Infelizmente ele não está mais conosco, o Gabriel, né? O Gabriel, não, é uma pessoa... Ele é uma figura, uma né? figura, né? Eu queria tanto saber dele, como é que ele anda, ele tal. Tá bem, tá? Ele tá bem. Ele não tá mais na Unifesp? Não tá. Ele defendeu o doutorado dele, pois né? É. Acho que foi há 2, 3 anos atrás. Porque eu fiz o meu estágio lá nos lípidos, né? De nutrição. Com o Francisco e com a Cristina, Isaac? Foi com o Francisco. Eu trabalho diretamente com o Dr. Francisco. Pois é, manda um abraço para ele. Mando, e fala para ele que ele é meu convidado para vir aqui, por favor. Trago pessoalmente. Ai, seria ótimo. E eu conheci o Gabriel. O Gabriel, gente, uma pessoa assim, fantástico. Helvas, exatamente. Ele não tá mais lá? Não, ele tá na iniciativa privada. Ah, tá bom. Trabalhando hoje. Ah, tá. Resolveu ganhar dinheiro. Resolveu ganhar. A gente tem isso também, né? De vez em quando é bom, né? De vez em quando é bom. Então, lembrei de perguntar, porque na Unifesp, né, do Gabe, né? A gente falava do Gabriel, né? Ai, ele ficava inconformado, porque... eu lembro que quando eu estava fazer um parênteses aqui, né? Quando eu estava fazendo estágio, eu tive que me ausentar um tempo, porque eu também sou missionária, né? Aqui da comunidade Canção Nova. E eu fui fazer uma tradução lá em Fátima dos missionários franceses para o português do Brasil, não de Portugal. E daí... Que é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, mas eu não me conformo. E a gente discutia muito o assunto de religião. E um dia eu falei assim, Gabriel, não adianta.
você conhece Deus na teoria, eu conheço na prática, então a gente nunca vai se entender. Mas você sabe que depois ele teve uma experiência muito bonita, porque eu cheguei a levá-lo na Canção Nova, e ele teve uma experiência muito bonita também, e foi assim, ele teve lá a experiência dele com Deus também. Foi muito interessante. Tem uns aspectos assim bem interessantes, conheceu o Monsenhor ficou lá conversando com ele, a gente levou eles são para almoçar. Foi hiper inteligente. Nossa, muito interessante. Mas olha, nós temos aqui algumas participações. Bom, voltando, a Maria de Lourdes, lá de Hortolândia, pediu para repetir o site. Maria de Lourdes vai ficar lá no nosso blog, tá? Mas é www.hipercolesterolemia.com.br. Mas depois você entra no blog que vai estar lá, tá bom? O Cláudio de Campo Limpo, desculpa, é diabético, quer saber se o leite aumenta o diabetes. Cláudio, tema interessantíssimo, mas eu não vou roubar a cena do Henrique, que é o nosso convidado. Leia o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, lembrando de comprar aqui pela comunidade Canção Nova para ajudar o projeto da Amy Alves no 0 operadora 12 3186 2600. Tem um capítulo falando só sobre esse assunto, realmente com bibliografia indexada, assim, falando. Isso é um tema muito interessante que está ali com comprovação científica, vale a pena ler. Tem aqui a Lauriane da Moca perguntando: doutor, é verdade que suco de abacaxi evita colesterol alto? E aí? Posso perguntar para os universitários? Gente, tem muito mito, que nem o negócio da berinjela. Esse negócio da berinjela, o INCOR fez um estudo, até a Tânia falou desse estudo. É verdade. Por que fizeram com ratinhos e por que os ratinhos diminuíam o tanto de colesterol? Porque eles tinham tanta diarreia com esse tal desse suco, tiveram que sacrificar os ratinhos, gente. E eu acredito piamente que as pessoas que começam a tomar esse suco com a berinjela começam a ter melhores níveis de colesterol, porque são pessoas que não consomem nada de fibra. Então começa a consumir um pouco de fibra, a coisa começa a melhorar. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mas nós temos uma participação de uma ouvinte que está nos ouvindo dos Estados Unidos. Cláudia. Pois é, nós temos participações de Portugal, da França, da Espanha, do Japão. É muito interessante. Você vê como essa globalização, né, como a internet nos liga a todos os lugares do mundo, né? Rápida, né? É fantástico, né? E a Canção Nova é uma família, né? Então nós nos sentimos assim todos ligados, né, através desse meio de comunicação. Então ela diz assim: olá a todos, tenho uma pergunta sobre a atual medicação usada para o controle do colesterol, como a simvastatina. É seguro para a mulher, especialmente perto da menopausa? Alguma contraindicação ou efeitos colaterais a longo prazo? E qual seria o nível adequado de colesterol para mulheres depois dos 40 anos? Deus abençoe a todos. Obrigada, Cláudia, ouvindo dos Estados Unidos. Cláudia, obrigada pela sua participação. Então vamos por partes. Vamos por partes. Que eu não diria assim. Eu não diria em relação à segurança, sim em relação a cuidados, né? A simvastatina é uma das estatinas, que são remédios utilizados para baixar o colesterol. Como toda estatina, ela é contraindicada em algumas situações. Por exemplo, gravidez, aleitamento, etc, etc. E deve ser utilizado com cuidados em mulheres com potencial para engravidar, né? O maior problema das estatinas, isso não é uma característica da simvastatina, são alguns para-efeitos, que a gente chama de efeitos colaterais. O mais frequente, embora não muito incidente, é a dor muscular, que a gente chama de mialgia. Quando essa dor muscular vem acompanhada de aumento de uma enzima chamada CPK, a gente passa a ter um quadro de miosite. A miosite é a inflamação do músculo. É pouco incidente, pouco prevalente. E o efeito colateral mais drástico, muito embora, felizmente, muito raro, é o comprometimento renal, que nós chamamos de rabdomiólise. É uma insuficiência de filtração dos rins.
isso é muito raro. Então, para resumir a resposta para a Cláudia, é uma medicação segura, sim, em mulher. O que se discute, embora não com muita veemência, é que as estatinas, na prevenção secundária, que indivíduos que já tiveram um evento, que já tiveram um infarto, ela é inquestionável, né? O benefício supera um eventual risco. Na prevenção primária, se discute em algumas situações, sobretudo em pacientes mais jovens. Pois é, sabe que recentemente saiu um estudo tão interessante. Eu fui daquelas que depois, quando entrei na menopausa, tive aumento dos meus níveis de colesterol. E eu, esposa de cardiologista, o Roque, subiu o seu colesterol, tomar estatina. E como, sabe, aquela coisa, vou conseguir via alimentação, né? Pus lá o que eu ia conseguir e infelizmente eu não consegui, gente, não teve jeito, porque realmente aí entrou a parte genética na história. E me arrependo tanto, honestamente, de não ter usado antes essas estatinas, porque elas de fato ajudam muito. Porque quando você tem o colesterol, ele agride a parede do vaso e você fica realmente, sabe, prejudicando a sua saúde de bobeira, tá? Então existe remédio para ser usado. Eu realmente me arrependo muito de ter... São medicações seguras, já testadas. Acho que não há uma grande preocupação em relação a isso. Então, realmente, sabe, a gente tem que fazer uso, sim, quando... Graças a Deus que existe, né? Sim. É o que o Roque sempre coloca. Agora, olha que interessante. Esse ano saiu um estudo de pessoas que pararam de usar estatina porque tinham justamente esse problema de dores musculares. Só que aí eles verificaram pessoas que estavam com os níveis de vitamina D baixo, como o planeta, né? Porque eu não sei o doutor Henrique se já fez como está o nível da 25-hidroxivitamina D dele, porque se ele fizer, vai estar baixa. Como todo mundo, doutor Henrique, está uma coisa absurda, estamos todos com vitamina D baixa, precisando suplementar. E aí, nesse estudo, o que eles fizeram? Os pacientes pararam de fazer uso, porque estavam com dores, e aí suplementaram, e quando os níveis de vitamina D estavam dentro do padrão de normalidade, voltaram a usar. 80% não teve mais problema. Olha que número interessante. Eu conheço esse estudo, sim. Muito interessante. Com suplementação de outras substâncias, como a coenzima Q10, a por Q10 exemplo. é fantástica. Mas não existe estudo ainda pautando isso, análises de longo prazo. Mas realmente é uma opção para esses pacientes que são mais intolerantes às estatinas, né? Olha, tem aqui uma ligação da Rita de Salvador, lá da Bahia, dizendo que tem uma sobrinha de 9 anos que o colesterol chega a 250. O que fazer? Eu acho que é o caso dela entrar nesse site aqui, www.hipercolesterolemia.com.br, Rita, e entrar aqui e preencher. Será que ela está se referindo ao LDL? Ela não deu mais informações, né? Colesterol. Porque se for esse nível de LDL colesterol, tem que pensar em causa genética. Exato, né? Porque sempre, gente, quando mandar qual colesterol, se é o total ou se é o LDL. Bem observado, Henrique. Isso. Tá, esse daqui é um. Mais saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Vanessa de Itaquera, ela quer saber o que faz o colesterol aumentar. Mas aí vamos falar do colesterol como um todo. Tá. O nosso colesterol, ou seja, a nossa colesterolemia, ela vem basicamente de duas fontes. Não existe colesterol no reino vegetal. O que existe no reino vegetal é o fitosterol. Existe colesterol só no reino animal. Só que da nossa colesterolemia, 70%, 80% é o nosso fígado que produz, né? Quando o indivíduo tem uma programação, uma determinação genética para ter colesterol alto, é um probleminha de uma enzima, que a gente chama de HMG-CoA redutase. Esse é o sítio de ação das ditas estatinas, né? Inibir por competição a ação dessa enzima, né? E, por favor, doutor, esse é o Luiz Miguel, lá do Jardim Europa, perguntando, e como que eu posso aumentar o bom colesterol? Existem algumas maneiras não farmacológicas, atividade física, a cessação do hábito de fumar, né? E existem algumas medicações que estão sendo testadas mais recentemente, né?
o ácido nicotínico, né? É um remedinho que se presta para esse fim, e alguns outros estudos com alguns fármacos que estão em andamento ainda. Então você pode aumentar quimicamente, né, através de medicação ou de mudança de hábito de vida, né? A atividade física é o que a gente mais recomenda, né? Mas e os ômegas? Tem visto alguma coisa? Os ômegas 3, principalmente, tem estudos agora que estão sendo iniciados, é mais para adjucar o tratamento da hipertrigliceridemia. Tá, mais para os triglicéridos, mais para os triglicéridos, né? Tá, não chega a... Não tem ainda estudo para mostrar eficácia no tratamento. Agora, Luiz, o que eu vejo é que quando o paciente começa a fazer atividade física, dá uma melhorada. Melhora muito. Agora, o duro é aquele paciente que tem, que eu não sei se é o seu caso, aquele HDL baixinho e aquele triglicérides altinho, né? Aquela gangorra, né? Essa é a dita síndrome metabólica, né? A característica da síndrome metabólica é ter HDL, que é o bom colesterol baixo, ter o triglicérides elevado, ter a cintura abdominal, o pneuzinho, né? A circunferência abdominal aumentada, né? Pois é. E aqui tá assim, a Fabiane de Brasília, né? Se o meu colesterol estiver alto, qual o risco de infarto? Preciso observar a minha alimentação, retirando algum alimento ou consumindo algum outro com mais moderação? Como é que chama o vídeo, doutora? É a Fabiane de Brasília. Fabiane, na verdade precisa ser feita uma classificação, por isso que existe uma consulta médica ou com um paramédico, né? Para determinar o risco de um evento cardiovascular. Isso implica em saber se a pessoa é fumante, se tem pressão alta, tem diabetes, tem história familiar, enfim. Fabiane, você lembra que o Dr. Roque tem falado muito, né? Eu vou até passar essa pergunta para um sábado aí, ele está respondendo um pouco mais assim, dentro daquele contexto que ele escreveu um livro chamado Coração de Mulher, aonde o coração da mulher hoje está tendo assim Sofre um foco, onde foca mais esse detalhe, porque é importante você estar consultando, nós mulheres, agora um cardiologista, né? Sim. Não só o ginecologista. Hoje nós estamos assim precisando ter também o nosso cardiologista, porque é aquilo que a gente estava conversando no primeiro bloco, né, Henrique, que nós mulheres morremos mais de doença cardiovascular do que de câncer. E o diagnóstico é mais difícil na mulher, né? Os métodos utilizados para detecção de doença isquêmica são mais com poder de interpretação um pouco mais dificultado. A mulher tem doença mais acelerada em algumas situações, né? Mais complicado. Somos mais resistentes, somos mais resistentes à dor. É verdade. Teve um estudo que mostrou que o homem, quando chega no PS, ele é atendido em 15 minutos e diagnosticado em 15 minutos, uma coisa assim, e a mulher demora 45 minutos, né? Uma coisa desse nível. Então, realmente, é bem mais difícil. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Bom, e aí, doutor Henrique, o que podemos estar falando mais sobre o colesterol? O que o senhor poderia hoje, no dia do colesterol? Eu falei assim que o colesterol é tão simpático que ele tem até um dia para ele. Ele não é do mal, ele é do bem. É verdade, é o dia do combate ao colesterol elevado, né? Tem uma pergunta aqui sobre triglicérides. Como fazer para baixá-lo? Quando a gente dosa, quando a gente faz um examezinho de sangue, e está compreendido o colesterol, o triglicérides, geralmente é feito em jejum. E parece que o triglicérides mais perigoso, aquele que poderia atacar as artérias e provocar doença coronariana, seria o triglicérides pós-prandial. E nós vivemos geralmente pós-prandialmente, né? A gente tem jejum só para colher exames ou no período noturno. O tratamento do triglicérides, ele envolve, sem dúvida nenhuma, mudança de estilo de vida. Com isso, a gente consegue reduzir grande parte dos pacientes que têm essa partícula aumentada, né? Não esquecer que o hábito etilístico, né, aumentado pode ser marcadamente aumentar o triglicérides, né? E quando nessas situações você não consegue abaixar o triglicérides, existem remédios específicos para isso, que são os fibratos, né? Mas basicamente triglicérides reduz com diminuição de ingesta gordurosa, atividade física, cessar tabagismo, etc. Mudar estilo de vida.
E, Henrique, você que participa de você está num centro de pesquisa, sim, né? Sim, e sim. de referência, né? Essa é verdade. Nossa. Então, por exemplo, sabendo-se que o triglicérides mais perigoso é o pós-prandial, deveria sim, então, quem pode fazer? Pode, sim. Na verdade, a gente sempre faz as nossas atitudes pautadas em estudos, né? Existem evidências de que o triglicérides preocupante é aquele pós-prandial, né? Mas a verdade é a gente tem que tratar sempre o paciente como um todo, né? É lógico. Bom, gente, eu estou aqui esperando perguntas de vocês, porque nós estamos aqui à sua disposição. Eu sei que daqui a pouquinho já está terminando, mas é sempre assim, o pessoal chega, quando o programa está terminando, chega a Ana aqui com uma pilha de perguntas, né? Mas vamos dar uma passeada no que seriam os níveis de colesterol, assim, para uma pessoa normal. Normal que eu digo assim, uma pessoa jovem que nunca teve evento nenhum cardiovascular, não tem diabetes. O que ela tem que esperar de um colesterol total, de um LDL, colesterol de um total HDL? menor que 200. Menor que 200. E o colesterol perigoso, o LDL, se possível, menor que 160. Existem estudos que mostram que quanto mais baixo o LDL, melhor. Mas para pessoas que são classificadas como baixo risco, a gente ficaria muito contente em ter pelo menos 160, daí para baixo, de LDL. Lembrando que o baixo risco é uma pessoa assim, que nunca teve evento nenhum, que não tem diabetes, Isso, não que tem... não tem outras doenças associadas, né? A gente poderia colocar que essa de baixo risco também é uma pessoa que não tem familiares próximos com doença ou histórico de doença cardiovascular? Isso a gente entra nos agravantes de risco, né? Ah, tá. Não um fator de risco, né? Fator de risco é tabagismo, pressão alta, diabetes, nível de colesterol total e nível de HDL. Uhum. Tirando isso, e obviamente a idade e o gênero, é masculino ou feminino. Me conta dessa idade e do gênero, vamos lá. Então, isso são estudos. A gente tem um minutinho a mais, doutora? Claro. Então, são estudos que a gente se baseia para o Framingham, né? Framingham tem algumas críticas, porque foi feito numa população americana, foi feito numa população já mais diferenciada. Okay. Enfim, colesterol tem que ser tratado e a gente tem que classificar os pacientes em baixo, médio e alto risco e procurar agravantes, histórico familiar, obesidade, triglicéridos elevados e outras situações que a gente pode oportunamente escorrer um pouquinho mais com calma. E, doutor Henrique, idade, o que a gente poderia falar? A doença aterosclerótica já foi considerada uma doença do idoso. Não é mais isso que a gente vê no dia a dia dos nossos pronto-socorros, né? A gente vê cada vez mais indivíduos jovens tendo evento, tendo derrame, tendo infarto, né? Então essa ideia de se caracterizar a doença como uma doença da idade, não é verdade, né? Não, temos que ficar atentos com a nossa saúde. Todos sem exceção. Tá, a partir de quantos anos? Bom, a gente está vendo hoje crianças, né? A doutora Tânia até comentou que hoje é protocolo de pediatra pedir como é que estão os níveis de glicose e de colesterol, os níveis, enfim, de gorduras no sangue de uma criança. Sobretudo se tiver histórico familiar, né? Se tiver gordinha, né? Gordinha, pai com colesterol alto, mãe com colesterol alto, pai ou mãe que tiveram infarto, então acho que vale a pena investigar isso para poder tratar adequadamente, né? E no caso do gênero? Nós somos, na verdade, o sexo masculino, né? Ele é pouco protegido, né? Em relação à doença cardiovascular. Mas com essas mudanças de estilo de vida, hoje a mulher ela ganha mais ou menos a mesma nota em relação a risco, né? A mulher trabalha, a mulher também fuma. Tem estresse, fuma. Estresse do trânsito, né, doutora? Eu que o diga. Não, mas eu fiquei assim porque eu tinha convidado, aquela coisa. Mas a gente sempre tem uma desculpa, eu tô né? em casa. Então. Mas enfim, são situações que podem agravar o risco Exato. E colocar a mulher no mesmo balaio Com de certeza. risco do que o gênero masculino. Né? Com certeza. Bom, essa musiquinha nos mostra que chegamos ao final do programa. Doutor Henrique, quero agradecer muito a sua disponibilidade de ter vindo até os estúdios da Rádio América para fazer um programa ao vivo conosco nesse dia tão bacana, o dia do colesterol. Quero aproveitar, mandar um beijo para a doutora Tânia Martinez, que não pôde estar conosco junto Mas deve estar nos ouvindo, né, doutora? Mas com certeza, tá? Um beijo muito querido para você, Tânia. Obrigada pela indicação
do seu colega o Henrique, que realmente, como você mesmo disse, igual que nem. Henrique, obrigada. Imagina, tá? Espero obrigado. poder contar novamente com a sua sempre à disposição participação. de vocês e parabéns pelo trabalho brilhante e voluntariado, né? Pois é. Muito bonito. E contamos com você e seus colegas todos. Vai ser um grande prazer, doutora. Tá ótimo. Queridos e queridas, esse foi mais um Mais Saúde para você. E estamos aqui à sua disposição, sempre com sugestões de pauta. Temos ótimas pautas já agendadas. Vocês que estão me perguntando tanto sobre quanto de proteína que eu tenho que comer na atividade física, porque o pessoal pensa que tem que comer 1 quilo de proteína para 1 quilo de músculo que vai ganhar, né? Não. Sexta-feira eu vou receber a doutora Daniela Seixas, que é PhD nesse assunto, né? E nós vamos estar falando sobre isso. Não perca, já vou twittar também, tá? Mas nós temos todos os dias aqui o Mais Saúde à sua disposição. E aos sábados o Dr. Roque, né? Do 12h30 a 1h30 com vocês. Espero vocês no próximo Mais Saúde.